Oi, irmãos, que alegria estar aqui com vocês para a gente compartilhar da palavra de Deus. E nós vamos compartilhar um pouco sobre a lição Jesus ensina e cura. E para isso eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 35. Nós vamos começar quando Jesus expulsa o espírito imundo. E o verso 21 começa falando: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aqui a gente vê muito, muito profundo isso. Jesus ensinava com autoridade e não como os doutores da lei. Era autoridade, era intimidade com Deus, era o verbo, O verbo falando, o verbo se fez carne, habitou entre nós e trouxe toda essa autoridade. E as pessoas se maravilhavam, porque nunca tinham visto tal coisa. E o verso 24 diz, o 23 diz, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E verso 25, e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Bom, talvez as pessoas tiveram alguma dúvida de quem era aquele homem que falava com tanta autoridade que elas se maravilhavam. Mas nós percebemos aqui que os demônios não tiveram dúvida nenhuma, que eles mesmos, eles falaram: nós sabemos quem é você, você é o Santo de Deus. Então aqui nós percebemos que nosso Jesus, com toda a autoridade, além de falar, com essa autoridade de maravilhar as pessoas, ele tinha essa autoridade, sim, para expulsar os demônios e fazer com que eles se calassem, que nem conversassem. Esse é o nosso Jesus. E ele trouxe, sim, essa doutrina do amor, da salvação, da eternidade do homem com Deus, da oportunidade do homem se reconciliar com Deus por meio desse Salvador, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro. Esse é o nosso Jesus. Continuando, o verso 29 diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aqui, mais uma vez, nós percebemos a autoridade de Jesus e o amor dele, pelas pessoas. Com a autoridade de Jesus, ele curava quem precisasse. Ele curou uma febre. E ele curou outras coisas. E ele expulsou demônios. E ele ia incessantemente, incansavelmente, fazendo aquilo que era a sua missão. E o verso 35 fala sobre o momento que Jesus ia para um lugar no deserto.
E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E achando, disseram: todos estão te procurando. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Aqui nós percebemos uma coisa muito importante e altamente relevante para nós que temos, o privilégio de conhecer Jesus e que temos o privilégio de compartilhar para que outras pessoas conheçam Jesus também. O verso 35 fala que de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, ele saía para fora, num lugar deserto, sem ninguém, e ali orava. Primeiro começo de Jesus, buscar a fonte de vida, buscar o Pai, buscar a Deus, sempre na dependência do Pai. Ele orava cedo antes de tudo. Primeiro buscava o reino de Deus. Ele se fortalecia para que fosse acrescentado o necessário, ele sabia que era necessário, e depois ele ia se doar, ele ia curar, ele ia compartilhar a palavra, ele ia levar o amor de Deus. Quando você busca a Deus, tudo vai fluir naturalmente, e Jesus sabia disso. É uma coisa assim encantadora. Encantadora. Eu não sei explicar, mas quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas se completam, tudo vem, todo o seu dia é organizado e você consegue cumprir a sua agenda. E uma coisa interessante aqui é que nós percebemos o quanto Jesus nos mostrou pelo seu exemplo, o quanto Deus, ele quer de nós não um namoro de final de semana, não. Ele quer da sua noiva, da sua igreja, ele quer um casamento, ele quer um relacionamento diário, ele quer compromisso, ele quer intimidade. E nós precisamos, como igreja, entender isso. Isso é algo importante, relevante e é um segredo para a gente adquirir intimidade, autoridade pelo nome de Jesus, para que a gente possa conseguir levar a palavra de Deus e ao mesmo tempo vivê-la. Agora Jesus vai curar um leproso. E o verso 40 diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunha. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Interessante aqui que Jesus continuou. Ele continuou falando da palavra, levando e chegando às pessoas doentes, às pessoas tristes, às pessoas necessitadas, e chegou nesse leproso. Romanos 10:17 fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus sabia disso. Ele sabia que para as pessoas terem fé, ele deveria levar a palavra. E ele levava. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Este leproso, ele teve fé. Ele disse: se queres, bem podes limpar-me. E
Jesus sabia dessa importância. Quando Jesus ele leva a palavra, ele foi movido por grande compaixão quando vê esse leproso. Ele entende o nosso clamor, ele entende o clamor do leproso, ele entende o clamor do pecador, ele entende o clamor daquela pessoa que está buscando, mas está com as suas fraquezas. Ele entende. Aqui nesse momento, ele entendeu o leproso. A lepra era algo que era uma doença transmissível e ela era causada por uma bactéria. Ela afeta tanto a pele quanto os nervos. E ela vai progredindo lentamente, em média ela tem uma incubação de mais ou menos 3 anos. Ela fica ali. E ela era algo que incomodava, doía, separava o leproso da sociedade. E quando Jesus curava, ele curou ali, ele falou: olha, não conta para ninguém, vai, não conta para ninguém. Por quê? Quando Jesus curava alguém, ele afirmava: a tua fé te salvou, a tua fé. O foco era a salvação. O milagre não santificava. Por ter fé, a pessoa recebia o milagre. Ela receberia o milagre para a glória de Deus. Mas por isso que o versículo diz: não diga nada a ninguém. O verso 44 ele fala isso. Porque não era o milagre que deveria trazer as pessoas. Era a fé. E, consequentemente, a fé geraria o milagre. Nós devemos buscar a Deus, não pelo que Ele vai nos dar, não pelos milagres que Ele vai conceder. Nós devemos buscar o Senhor pelo que Ele é. E isso nós devemos também fazer com que as pessoas sintam essa necessidade. Elas precisam olhar para nós e ver em nós o amor de Jesus, ver em nós algo diferente, algo que elas se sintam maravilhadas, algo que elas se sintam atraídas. E isso só pode vir de Jesus. E para vir de Jesus, nós só podemos receber se buscarmos ao Senhor, se tivermos intimidade com Ele, se tivermos a cada dia um momento íntimo com Deus. E, se possível, o primeiro momento, as primeiras horas do nosso dia, se possível. E aqui a gente tira lições com Jesus, além desse grande amor, além dessa autoridade, além dessa firmeza, dessa beleza de Jesus. Nós também percebemos que ele começou, né? Jesus ele começava sempre na dependência do Pai. E ele começou o ministério dele, ele teve um momento de preparo e ele começou. E levantava cedo para buscar o Senhor. Jesus, ele continuou. Lucas 4:44 diz: e continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Ele sabia que a fé vinha pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele queria compartilhar isso e queria alcançar o seu objetivo. Não é fácil, mas ele poderia ter descido, lido um decreto, feito alguma coisa, dado as instruções para como a gente deveria fazer, mas ele veio e provou que sim, poderia ser possível fazer exatamente a vontade de Deus. E falou o seguinte: nós precisamos ser imitadores dele. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos fazer com que as pessoas olhem para nós e fiquem maravilhadas. Maravilhadas porque nós vamos ter o equilíbrio entre falar a verdade e viver na verdade. E com isso nós vamos também conseguir levar com autoridade do nome de Jesus Cristo a palavra da salvação. E em terceiro lugar, Jesus, ele concluiu. Jesus não deixou nada pelas metades, nada no meio do caminho. Lucas 4,13 fala: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque foi para isso que eu fui enviado. Ele veio e cumpriu tudo que ele deveria cumprir. Ele cumpriu a missão pela qual ele foi enviado. Ele, na cruz, ele disse: está consumado. Ele concluiu. Ele se enchia de Deus.
ele tinha aquele amor, ele sabia o que ele deveria compartilhar. E na cruz ele já estava vazio, vazio de tudo que precisava da missão dele, no sentido de ter cumprido a missão. Ele não guardou sementes para ele. Nós não podemos guardar sementes. Nós temos aí o ministério semente, né? Nós precisamos espalhar essas sementes. Nós precisamos levar o amor de Jesus. Quando a gente for para a eternidade, nós não devemos levar nenhuma semente com a gente. Nós precisamos compartilhar e concluir a missão que o Senhor Jesus nos deu, assim como o exemplo que ele nos deu. Então, nós entendemos com tudo isso que Jesus começava diariamente, se enchendo da palavra do Senhor, e depois ele ia anunciar. Jesus continuava colocando todas as sementes que ele tinha naquela geração, e ele concluiu o seu objetivo pelo qual ele foi enviado. E mais, nós também precisamos plantar as sementes, nós precisamos espalhar as sementes. Nós temos recebido do Senhor um ministério, uma tarefa, uma missão. E, consequentemente, nós precisamos ser bênção nessa geração. Eu e você somos frutos de sementes que foram plantadas anteriormente. E para agora, nós precisamos frutificar também, espalhando semente para dar frutos. É necessário para isso uma vida íntima com Deus, diária. Lembra do casamento. O casamento é diferente do namoro de final de semana. Deus quer de nós, como a noiva de Cristo, um casamento, uma intimidade, uma convivência diária e uma busca nele. E para isso, nós precisamos aproveitar o agora, mais que nunca. Mais que nunca é o agora. Amanhã eu não sei. Agora é o momento. A lição dessa revista, alguém escreveu, se inspirou e teve aquele momento com Deus e colocou ali aquilo que estava no coração dela em relação à sua intimidade com Deus. Esse momento é o meu momento com Deus, compartilhando com vocês. E é muito importante que o professor da EBD tenha a sua visão por meio da sua intimidade com Deus. O que você conversar com Ele, o que você entendeu da palavra, por meio da oração, da comunhão, isso vai ser necessário para que você possa ouvir e continuar e concluir aquilo que Deus te trouxe para fazer. E você fazendo isso, você vai ter frutos abençoados, sementes fortes que vai dar frutos. E vai poder entender tudo. Vai ser totalmente revelado só na eternidade. E assim como Jesus, você precisa começar, continuar e concluir. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa continuar sendo bênção e crescendo para a honra e glória do Senhor. Amém.